Vamos falar hoje sobre os jogos na qualidade de vida e vamos falar sobre a influência dos jogos digitais na qualidade de vida. E o quão incrível eles podem ser no tratamento de diversos problemas da vida, com a imersão deles e ainda desenvolver um senso de cooperação em meio às pessoas muitas vezes desconhecidas. Por mais que nesse vasto mundo dos jogos existam muitos jogos que sejam o oposto disso, desenvolvendo um ambiente tóxico e competitivo ao extremo, ou formando times do qual você nunca irá mais ver na sua vida, então não importa o que fará com eles, também haverá outros jogos que fará com que você tenha que conviver com pessoas que muitas vezes não conhece e aprender a criar laços e relações com eles. Primeiramente, eu gostaria de falar de Journey, que é um jogo que incentiva a cooperação sem forçar isso e não permite a competição no meio disso tudo. As pessoas sentem uma conexão com as outras através da exploração que elas acabam por fazer ao lado de outras, ao invés de falar com eles ou lutar com eles. Depois de falar tudo isso do jogo, acho que devo pelo menos citar um pouco da sinopse dele. Journey é um jogo sobre uma aventura mítica feito pelo estúdio Santa Mônica em 2012 e o jogo tem um sistema bem simples, que é achar um item, coletar o item, que é o desafio, e aumentar a sua habilidade, que seria a recompensa. Interessante também seria citar que a recompensa é ligada inteiramente com o desafio. A história de Journey é contada sem qualquer texto ou narração, apenas por cutscenes silenciosas em meio à jogatina. O personagem sobre o qual nada lhe é falado inicia a jornada num ambiente isolado e abandonado, dando um clima mais solitário para o jogador. Conforme o jogador anda e explora o mundo, ele poderá ver uma longa montanha da qual seu cume se divide, aonde com o percorrer do projeto e aproximar da elevação, o personagem vai encontrar ruínas antigas de uma outra civilização, que é aparentemente próspera, mas hoje já corroída e destruída pelo tempo. E nessa caminhada, você tem vislumbres de outros jogadores passando pela mesma jornada que você. O jogo torna-se extremamente divertido e relaxante devido à sua trilha sonora, jogabilidade e a comunidade que há dentro do jogo. Apesar do jogo não ter um chat de voz ou de texto, ele faz com que os players cooperem uns com os outros e se comuniquem através de sons para que o jogador siga o outro ou o ajude em certas partes de sua jornada. Além disso, o cenário de Journey é muito bonito e causa uma sensação de conforto devido à junção de sua trilha sonora com a distribuição de cores, suas sombras e luzes. Ele também faz a gente parar e refletir sobre o quão pequena é a nossa existência nesse mundo, devido às suas estruturas dentro do jogo, dando contraste a esse pensamento. Também é um momento satisfatório quando encontramos essas estruturas, pois é lá que podemos ter a maior chance de encontrar outros jogadores e não continuarmos sozinhos dentro daquele grande cenário de Journey. Apesar de que, dependendo de qual for a estrutura, a gente acabe mudando de fase e perdendo o parceiro que a gente tinha, a gente pode acabar encontrando outras pessoas para acompanhar você naquela grande jornada que é a Journey. Bom, o fato desse jogo não ser algo competitivo ou com ação frenética é o que o torna extremamente relaxante, pois quem já jogou LoL, CS, Street Fighter, Valorant, sabe o quão estressante esses jogos podem ser, tanto pela sua jogabilidade quanto pela comunidade que há dentro dele. Eu, por exemplo, passei 5 anos jogando LoL e sei bem como é chegar em casa e jogar uma partida com seu fulano estressado, xingando um ao outro no time e tirando o foco de todo mundo. É muito estressante isso. Teve uma partida em que eu estava em ranqueada no LoL, onde um cara tiltou tanto a gente que eu dei um soco em cima da mesa e por causa desse soco eu não consegui mais jogar, porque meu notebook danificou e quando eu fui no técnico olhar, meu HD tinha danificado, que me custou 180 conto, que era um HD novo. Então, tipo, valeu a pena? Nem um pouco. Perdi a partida, os 180 reais, isso sem falar que ainda tive que pagar pro cara colocar o HD. Mas, não falando só mal de LoL, também tem Street Fighter. Desde pequeno sou um grande fã de jogos de luta, venho sempre jogando esses jogos. E Street Fighter é o que eu mais jogo, desde meus 8 anos, eu acho. Se for parar pra pensar, apesar do Street Fighter V não ser tão bom quanto os outros, é o que eu mais jogo devido ao número de players que há nele. Vamos
agora por um momento parar de pensar apenas no lado negativo que os jogos trazem e a parte mais estressante deles, pois os jogos podem trazer diversos benefícios para você que às vezes sequer não são notados, principalmente para crianças que ainda estão a desenvolver a sua mente. Melhor pensamento e raciocínio, resolução de problemas, aprendizado de novo idioma, paciência e persistência. Bom, falando dessa forma, até parece que são superpoderes que você vai conseguir se começar a jogar. Mas os jogos, com diversos desafios que eles trazem a você, realmente podem melhorar o seu pensamento e raciocínio perante diversas situações. Além de que com o desenvolvimento desse pensamento lógico e de raciocínio, você consegue resolver problemas de uma melhor forma e pode até começar a notar que existe mais de uma forma de resolver as coisas. Por isso é engraçado notar que os jogos por um bom tempo se tornaram os grandes vilões que eram responsáveis por jovens mais agressivos e destrutivos, quando essa não era a realidade. Estudos científicos nunca comprovaram a alteração causada por jogos no comportamento e saúde dos jovens, mas muitos chegaram à conclusão que os jogos podem ser usados para aliviar o estresse que estão a sentir. Em 2020, teve um aumento alarmante nos casos de suicídio de pessoas jovens aqui no Brasil. E o principal motivo discutido foi o estresse que era colocado neles. A geração atual pode ser chamada de mais frágil em relação às outras, mas ela tem a capacidade de ver coisas que as gerações anteriores não eram capazes de visualizar. E por isso tantos questionamentos surgem. Um jovem que está apenas buscando por uma forma de distração vai tender a buscar por jogos mais agitados, que são muitas vezes mais violentos ou que carregam muita informação, seja ela explícita ou não. Então a dúvida fica: como os jogos poderiam influenciar positivamente o convívio social? Bom, os jogos eletrônicos em sua maioria exigem concentração, trabalho em equipe, observação, pensamento lógico e rápido, assim como a melhoria da coordenação motora e desenvolve a capacidade de tolerância a frustrações. Essas são as habilidades de um jogador e elas são aplicadas em seu dia a dia normalmente, mesmo elas tendo sido construídas em um universo online. Além disso, nem todos os jogos são para distração apenas. Muitos são criados exclusivamente para educação. Jogos acabam sendo até utilizados para alfabetizar crianças e também auxiliá-las na aprendizagem de matérias de história, matemática, inglês. No fim das contas, os jogos carregam uma reputação que não cabe a eles. Então se algum pai ou mãe estiver a ouvir isso, deixe seu filho jogar. Às vezes naquele jogo é o único momento que ele pode respirar realmente. Opa, bom dia. Esse vídeo foi gravado para uma atividade da matéria de qualidade de vida, que é orientada pelo professor Alisson, do campus de FRN de Parnamirim. E nosso grupo é composto por Lucas Mateus e eu, Antônio Garcia.